Meus queridos irmãos e irmãs, hoje convido vocês a se unirem a mim em um momento de reflexão e fé, enquanto relembramos uma das histórias mais impactantes da Bíblia, o sacrifício de Isaac. Essa narrativa nos fala sobre confiança, obediência e a certeza de que Deus sempre provê. Antes de começarmos, peço gentilmente que você clique no like. Se esta mensagem tocar o seu coração, deixe um "eu acredito" nos comentários, para mostrarmos que confiamos nas promessas e na palavra de Deus. Agora, prepare seu coração para esta emocionante história de fé. Havia um homem chamado Abraão, conhecido por sua fé inabalável e por ter ouvido a voz de Deus em muitos momentos de sua vida. Abraão, já idoso, havia sido abençoado com um filho, Isaque, que nasceu em um tempo quando tudo parecia impossível. Era a promessa de Deus se cumprindo, um presente que vinha da esperança e da confiança que Abraão depositava no Senhor. Isaque era a alegria de seus pais, o riso que preenchia a tenda, o motivo pelo qual Abraão e Sara se lembravam, dia após dia, da fidelidade de Deus. Certo dia, Deus chamou Abraão. A voz divina, que tantas vezes o guiara, soava clara e firme. Abraão, e ele, como sempre, respondeu: "Eis-me aqui." Mas, desta vez, o pedido foi inesperado e doloroso. Deus o chamou para um teste de fé que abalaria as fundações de seu ser. "Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi." Podemos imaginar o peso desse comando. Abraão, um pai que amava seu filho mais do que tudo, agora estava diante do mais difícil dos dilemas: entregar o fruto de sua promessa, a criança que esperara durante tantos anos. Mas a fé de Abraão não conhecia fronteiras. Ele sabia que, se Deus pedirá, havia um propósito maior. E assim, sem questionar, preparou-se para obedecer. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou o jumento, partiu com 2 de seus servos e levou Isaque. O silêncio daquela viagem deve ter sido ensurdecedor, cada passo uma batalha interna entre amor e obediência. Durante 3 dias, caminharam em direção ao lugar indicado por Deus, e em cada um desses dias, o coração de Abraão se enchia de perguntas, ao mesmo tempo, de esperança. Ao chegar perto do local, Abraão disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vocês." Ouvindo essas palavras, notamos algo de extraordinário. Mesmo diante da ordem de Deus, Abraão disse que voltariam. Era como se, em meio à dor, ele acreditasse que o Senhor poderia prover um milagre, que algo além da compreensão humana estava para acontecer. Abraão carregou a lenha do sacrifício e a colocou sobre os ombros de Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Isaque, jovem e curioso, olhou para o pai e perguntou: "Meu pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão, com a voz entrecortada pela emoção, respondeu: "Deus proverá, meu filho." Chegaram ao lugar designado por Deus. Abraão construiu o altar com mãos trêmulas, arrumou a lenha e, com o coração apertado, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. O silêncio daquele momento era profundo, uma pausa entre o céu e a terra. Quando Abraão ergueu a faca, pronto para cumprir a ordem, uma voz poderosa o chamou do céu: "Abraão! Abraão!" E ele respondeu, com a alma aliviada e os olhos úmidos: "Eis-me aqui." O anjo de Deus falou: "Não estendas a mão contra o menino, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho." Abraão olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Com lágrimas de alívio, pegou o animal e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. Naquele dia, Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", e a promessa de que Deus cuida de seus filhos foi reafirmada. Deus renovou sua aliança com Abraão, dizendo que, por sua obediência, ele seria grandemente abençoado, e sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Esta história nos ensina que a fé não é a ausência de medo ou dúvida, mas a coragem de confiar em Deus mesmo quando não entendemos o caminho. Que possamos ter a mesma confiança de Abraão, crendo que, em qualquer sacrifício ou prova, Deus sempre proverá. Se você acredita que Deus cuida de nós e guia nossos passos, não se esqueça de deixar um "eu acredito" nos comentários. E que possamos, assim como Abraão, aprender a dizer: "Eis-me aqui, Senhor, pronto para confiar em Ti."